Integração com SharePoint. Neste vídeo, você vai aprender como integrar um processo com um servidor SharePoint, para armazenar nele arquivos carregados desde a aplicação web do processo. Para ilustrar isto, vamos usar o seguinte exemplo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos para aprovar ou rejeitar um conjunto de produtos solicitados por um cliente. O processo começa com o registro da informação do cliente, incluindo ao mesmo tempo uma imagem do documento de identificação do cliente. O banco deseja armazenar e centralizar a imagem do documento no sistema de gestão documental, SharePoint, para dessa forma controlar e manipular o arquivo dentro da companhia. Para este exemplo, assumiremos que SharePoint já está instalado e configurado, assim como o repositório e o tipo de conteúdo foi criado. Para integrar o processo com SharePoint, devemos criar um sistema Visage e usar as funcionalidades ECM para configurar o repositório e, dentro dele, especificar em que pasta serão armazenados os arquivos. Depois, no modelo de dados do processo, devemos configurar a pasta definida sobre o atributo que foi desenhado para armazenar os arquivos. Finalmente, se o tipo de conteúdo tem definidas as propriedades de metadata, desde a forma do processo podemos definir xpoints sobre essas propriedades de metadata para definir valores quando o processo for executado e um arquivo seja carregado. Para configurar isto, vamos à vista de módulos e depois selecionamos sistemas. Selecionamos a opção de novo sistema para criar o sistema que faz referência a SharePoint. Agora, configuramos o nome e nome visual como SharePoint. Clicamos no botão OK para criar o sistema. Agora expandimos o sistema SharePoint e selecionamos conectores ECM e depois selecionamos a opção de novo repositório. Uma nova janela é mostrada e nela devemos configurar o nome e nome visual do repositório, bem como a URL dos serviços de SharePoint, incluindo um usuário e senha válida. A URL deve ser a rota na qual estão publicados os serviços CMS de SharePoint. Leve em consideração que Visage pode integrar qualquer sistema ICM que expõe uma camada de serviços que usam o padrão CMS versão 1.0. Agora, com as configurações anteriores, quando clicamos no botão de nome de repositório, Visage estabelece uma conexão com SharePoint para identificar os repositórios disponíveis. Selecionamos Repositório Client Document File. Ali, o processo armazenará os arquivos. Leve em consideração que pode configurar qualquer repositório definido em SharePoint. Depois, clicamos no botão OK para salvar a configuração. Na janela de controle de repositório, clicamos no botão OK para dessa forma criar um novo repositório. Agora, selecionamos o repositório SharePoint e depois selecionamos a opção de nova pasta. Uma nova janela se visualiza, nela devemos procurar e selecionar a pasta específica em que os arquivos serão armazenados. Para este exemplo, a pasta é Client Document, portanto a selecionamos. Clicamos no botão OK para configurar a pasta. Até este ponto, configuramos o sistema, o repositório e a pasta na qual serão armazenados os arquivos quando um usuário os carregue desde a aplicação web. Para conseguir o objetivo, precisamos especificar em que pasta o atributo de tipo arquivo vai armazenar os arquivos e configurar as propriedades de metadata sobre o campo do formulário que está relacionado com esse atributo de tipo arquivo. Portanto, vamos à seção de entidades e selecionamos a entidade cliente para editar os atributos. O atributo no qual se armazenarão os arquivos é o chamado documento, portanto o selecionamos. Quando o atributo é selecionado, as propriedades dele são visualizadas. Na propriedade pasta padrão está configurado o Visage. Isto significa que os arquivos que se carreguem neste campo serão armazenados usando as funcionalidades de Visage, salvando na estrutura de pastas de Visage e na rota definida no projeto de Visage. Mas, para este caso, precisamos que os arquivos sejam armazenados em SharePoint. Portanto, clicamos na lista e selecionamos a pasta que configuramos anteriormente. Observe que estamos selecionando a pasta Client Document que definimos no repositório do sistema SharePoint. Quando a pasta é selecionada,
a propriedade tipo ECM é visualizada. Aqui devemos selecionar o tipo de conteúdo dos arquivos que vamos armazenar em SharePoint. Para este caso, em SharePoint, previamente foi configurado o tipo Client Document ID com 2 metadados, número de identificação e nome do cliente. Portanto, procuramos e configuramos esse tipo. Clicamos no botão Finalizar para salvar a configuração da pasta sobre o atributo. Agora, devemos configurar as propriedades de metadata do tipo de conteúdo de SharePoint. Isso significa que quando o Visage envia a SharePoint um arquivo para ser armazenado, ele terá os metadados para identificar facilmente o arquivo. Para fazer isto, vamos à vista de assistente e selecionamos o terceiro passo, Define Forms. O fluxo de processo é visualizado. Aqui selecionamos a atividade de informação do cliente para adicionar o campo relacionado com o atributo documento. O modelador de formulários é visualizado e nele devemos procurar e depois arrastar e adicionar o atributo documento dentro da vista de desenho do formulário. Portanto, quando a informação do cliente for registrada, a imagem do documento de identificação também será carregada. Agora, selecionamos o campo documento e depois selecionamos propriedades metadata DSM. Uma nova janela é mostrada, nela se visualizam as propriedades de metadata do tipo conteúdo de SharePoint. Para cada uma das propriedades, devemos configurar o XPath dos atributos do processo correspondentes. Isto significa que quando o processo for executado, os valores retornados para o XPath são vinculados a estes atributos. Leve em consideração que estamos definindo um campo e um formulário para dessa forma oferecer a possibilidade a um usuário de carregar arquivos ao processo quando for executado. E quando o Visage recebe este arquivo, o vincula às propriedades da metadata e depois o envia a SharePoint para ser armazenado no repositório ou na pasta especificada nas configurações. Agora, clicamos no botão OK para salvar a configuração. Depois salvamos o formulário e o fechamos. Este vídeo mostra a configuração necessária para integrar o processo com o servidor SharePoint para armazenar documentos carregados desde a aplicação web do processo Visage. Obrigado pelo seu interesse em Visage.